Vanderlei Mendonça é jornalista, designer e autor do livro Iluminuras. Eduardo Lacerda é poeta, editor da Patuá e autor de Outro Dia de Folia. Eles vêm ao Arte e Letra para falar sobre literatura e poemas. O Arte e Letra volta já. Vanderlei, Eduardo, obrigada pela presença. Vanderlei, você é editor de alguns selos. Sim. E é tradutor também, não é? Iluminuras, que é esse belíssima capa, é o seu primeiro livro? Sim, meu primeiro livro como autor. E aí, como é que foi isso? Olha, surgiu, obviamente, de uma conversa com o Edu, que já vinha acompanhando o trabalho dele. E eu, numa certa timidez de me editar, aí resolvi enfrentar. Foi o que eu fiquei pensando. Você trabalha, tem editora, né? Exato. E foi editar com o Eduardo na Patuá. Ele tem alguma razão aí. Eu acho um pouco estranho o editor se editar, né? Então, e o meu projeto editorial tem a ver com resgate de obras raras, fundamentalmente. Então, não cabia, talvez daqui a uns 800 anos eu consiga me editar no meu próprio selo. Você tem um subtítulo do livro, né, que fala em tradições e traduções. Que tradições são essas que o livro nos traz? E as traduções, quais são? A tradição é o amor, né? Que vem, o livro resgata uma longa estrada da poesia lírica e tem um foco muito grande no amor, né? Então, a minha paixão pelos trovadores da Idade Média. Olha, que beleza! Né? E o meu estudo por línguas catalã e provençal durante muitos anos, né? Então, eu quis fazer uma linha, né? E a poesia, e mesmo que ela varie de suas formas, o que eu chamo de tradição e a minha escolha como leitor também é o amor. Se ele trouxe essa temática em todos os poemas dos quais você fez a tradução ou os que você produz. Sim, e a minha própria produção também. Eu acredito que todo poeta é filiado a uma tradição. Não existe a tradição, né? E a minha filiação é essa, né? Coincidentemente, para mim, é o momento mais sublime da poesia, né? Com certeza. Entre forma e conteúdo, o que mais, se você reparar, os grandes poetas e alguns deles até fundadores de línguas, como Shakespeare, Dante, Camões, fundadores da norma, né? Então, também são filiados a isso, a essa tradição, né? A essa exaltação do amor. Essa exaltação do amor. Eduardo, atualmente você é coeditor da editora Patuá. Você já atuou em outras editoras? Não, eu não tenho formação nenhuma como editor. Eu comecei editando alguns fanzines na época da faculdade, depois uma revista, um jornal, e daí para os livros foi um pulo, né? Um passo. Então, não tenho nenhuma formação e nenhuma experiência em outra editora. Você foi na prática mesmo, na intuição, fazendo, na prática e na intuição, e com a possibilidade e até a expectativa do erro, para que isso possa ser corrigido e tornar algo melhor. Você começava publicando os fanzines e agora está com uma editora, com certeza deu certo, né? Você está caminhando no caminho certo, né? Corrigindo os erros e fazendo o percurso. Você é responsável pela publicação de inúmeros poetas, não é? E prosistas novos. Por que é que você só agora resolveu publicar o seu livro? Na verdade, eu não me considero poeta ou escritor. Eu escrevo esporadicamente, mas às vezes 2 poemas por ano, às vezes um pouco mais.
e coincidiu com o fato de ter recebido um prêmio da Secretaria de Cultura do Estado. Isso eu gostaria de saber, que prêmio foi esse também? Do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural. Foi o ano passado, não é? Eu ganhei em 2011 para 2011. a publicação em 2012. Tá. E uma das obrigações é a confecção de 1.000 exemplares, lançar o livro e reverter 20%, no caso 200 exemplares, para as bibliotecas públicas do Estado, né? Então, assim, eu me vi obrigado também a Como foi esse prêmio? O pessoal apresentava os seus trabalhos, os seus projetos? Eu tentei durante 5 ou 6 anos, não consegui ganhar, mas não desisti, continuei escrevendo, melhorando, melhorando principalmente o projeto do livro, né? Muitos dos poemas foram apresentados durante os 6 anos e acho que também tem um pouco de sorte de conseguir encontrar um leitor. O empenho também, né? Você foi melhorando e insistiu, não é? Não um leitor ideal, mas um leitor que esteja receptivo àquele trabalho naquele momento, né? E aí também eu acho que foi o momento ideal por ter a editora, que não é só minha, eu sou co-editora junto com a Aline Rocha, né? Ao contrário do Vanderlei, assim, apesar de eu achar que é estranho o editor se auto-editar, existem 3 razões principais que eu tenho escolhido editar o meu próprio livro. Primeiro, que eu não sou editor sozinho dentro da empresa. A Aline está ali para dar um trabalho que é uma outra visão. Segundo, que eu já publiquei quase 100 autores. Publicar por uma outra editora, e eu fui muito questionado, tenta uma editora maior, uma empresa que tem distribuição. Acho que seria injusto com eles, assim, quando chega o momento do meu livro... Você vai para outra editora. Eu vou para outra editora, né? E é uma editora para jovens autores, e eu acho que eu ainda... apesar da idade não tão jovem... Embora sejam ideias diferentes, ele se sentiu constrangido de publicar o livro dele na própria editora dele. Mas aqui a proposta também é totalmente diferente. E você entende, você trouxe tantos autores novos, inclusive aqui para nós já entrevistamos tantos, né? E você foi esperando, né? Até... Mas agora estava na hora, né? De publicar. Vanderlei, você? Fiquei encantada. Você escreve em catalão. Como é que foi que você foi aprender essa língua? Você é descendente? Você foi estudar? Como é que foi isso? Eu vou contar um segredo. Na realidade, como leitor, muitos anos, desde os 17 anos, da obra de Haroldo e Augusto de Campos, e uma vez eu falei assim, nossa, esses, junto com o Décio Pignatari, os 3 traduziam qualquer coisa que fosse possível, né? Ou que fosse impossível. E eu falei assim... Aí, logo depois, ainda apareceu Paulo Leminski, traduzindo do japonês, polonês e até coisas do Egito Antigo. Aí eu falei, nossa, que será que eu posso estudar que eles não saibam? Aí eu falei, o catalão. Aí eu fui estudar catalão, né? E fui inúmeras vezes a Barcelona, estudei seriamente. Existem escolas, assim, se aprendeu em escola o catalão? Não, tem curso, inclusive aqui em São Paulo tem curso para quem queira, né? Há uma associação, que é em catalão chama Casal, que é uma entidade que é reconhecida pelo governo, pelo Instituto de Língua Catalã, Ramon Llull, que você estuda e faz as provas de reconhecimento como um parlante catalã, que eles dizem. E é isso. E após o catalão, comecei a estudar também provençal, né? Que há uma linha de continuidade nessas 2 línguas. O catalão é uma língua, assim como o português e o galego, elas estão entrelaçadas e separadas em algum momento. Vindas do latim ambas, não é? Como todas as línguas latinas, algumas tiveram esse, né? Galego e português se separaram em algum momento e catalão provençal, idem. Depois você mesmo traduz os seus próprios poemas em catalão para o português. Exato. Aí eu me traduzo. É o tradutor de si mesmo. Interessante. E é uma recriação nesse momento. Lógico, tem que ser, porque você tem sempre que modificar alguma coisa, não é? Você é editor e tradutor também, né? E você tem o selo Demônio Negro. O que é que você publica nesse selo Demônio Negro? O Demônio Negro, que é o selo que... teoricamente eu devia me publicar, mas acho que eu não estou à altura dele, porque ele é dedicado a um resgate não canônico da poesia, né?
Obras que não se editam e eu não sei porquê, e de tanto me perguntar, eu resolvi, então eu vou fazer. Então, um livro, por exemplo, como o Guisa, do Sousa Andrade, que há inúmeros estudos, há anos e anos de estudo, e a coisa mais difícil de encontrar era a própria obra. Mas olha... Né? Então, eu resolvi editar o livro, e editar à altura dele, né? Porque as poucas coisas que apareceram no século XX são edições facsímiles que eu acho horríveis. Né? Realmente não ficam muito apresentáveis. Faltavam até pedaços de texto. Né? Então, resolvi fazer o livro à altura desse autor, que eu considero um dos grandes da nossa poesia. E recompus o livro inteiro, foi recomposto, foi revisado por um filólogo, né? Que inclusive consertou alguns errinhos dos tipógrafos ingleses, que o livro foi impresso no fim do século XIX na Inglaterra, né? A edição do autor, que pagou tudo, e resolvi fazer um livro com capa dura, impresso em tipografia, com um tecido cobrindo, uma obra à altura. Ficou uma coisa refinada, não é? E aí deu origem a um projeto que eu chamo Biblioteca Universal, né? Que são livros esquecidos pela crítica, pelos estudiosos, pelos editores, e não há motivo para... E você para... resgata esses livros e publica. E que outros autores você já publicou? Otávio Paz, Joan Brossa, o poeta catalão Joan Brossa, Ramon Gomes de la Serna, que é um dos grandes... Catalão também? Não, é madrilenho. Espanhol. É um dos grandes nomes da geração 27, onde tem o grande expoente Lorca, né? Rubem Dario, o grande nome do modernismo latino-americano, né? Talvez pouco conhecido ainda aqui. Pouquíssimo conhecido, né? Não havia nada publicado dele, realmente. Publiquei 3 livros do Augusto de Campos, né? São reedições, no caso. Os Poemóveis, Reduchamp e o Colido Escapo. E alguns outros, né? São obras mesmo para resgatar a raridade. Autores importantíssimos. Para a literatura Trabalho universal, bonito desse resgate. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Vanderlei Mendonça e Eduardo Lacerda falam mais sobre os lançamentos. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com Vanderlei Mendonça, autor do livro Iluminuras, e Eduardo Lacerda, autor de Outro Dia de Folia. Eduardo, seu título é, assim, delicioso, Outro Dia de Folia, né? O seu livro está dividido entre festim e despachos, não é? E você comemora a festa, a alegria da vida, o livro todo. Foi essa a sua intenção? Na verdade, eu acho que o livro ele vai mais para uma melancolia de uma obrigação de você estar sempre em festa ou sempre comemorando alguma coisa. Então, os poemas, apesar de momentos de alegria, eu acho que essa repetição, essa rotina da felicidade é um fio condutor, mas de deslocamento dentro da alegria. Então, dentro de uma festa, como você pode se sentir deslocado, mesmo quando você é o dono da festa. Então, um dos versos do livro, digo isso, quanto de penetra no dono da própria festa. Né? Um deslocamento dentro da alegria, da convivência. Tem um pouco a ver com essa noção que hoje em dia está muito em voga, que a gente parece ter obrigação de estar sempre bem, sempre contente, sempre feliz. Eu acho que não uma relação direta, né? Até esse conceito de essa obrigação, isso foi depois que boa parte dos poemas estavam escritos, mas talvez um sentimento anterior, já pressentindo alguma coisa assim. Os seus poemas têm algum tempo, né, que você vem escrevendo, Desde 2001. Por que é que você fala que os livros são amuletos,
Em que sentido você patuá, percebe isso? Um patuá é patuá, uma espécie de amuleto, amuleto dentro das religiões afro-brasileiras. E eu tenho uma ligação muito forte, o meu pai é pai de santo, da Umbanda. A gente tinha uma proposta muito despretensiosa quando montou a editora, assim, ter um trabalho sério, bonito, mas que não fosse algo que precisa ter um nome pomposo, né? E a ligação, assim, que o livro é um amuleto, até no colofão do livro eu coloco assim que muita gente acha que o amuleto é como uma forma de proteção. Na verdade, é a nossa forma de enfrentamento. O livro, ele não te protege, mas ele pode te ajudar a enfrentar coisas, né? Então, que visão bonita. E a gente até incentiva que todos os autores escrevam no colofão do livro alguma relação da vida pessoal deles com um amuleto, que pode ser uma lembrança, um livro que eles leram na infância, qualquer coisa que... Realmente, eles são mesmo, nos ajudam nesse enfrentamento, não é? Verdade. E qual é o seu amuleto? Meu amuleto são os amigos. Que beleza! Eu gosto mesmo de fazer amigos. E partilhar a sua vida, assim, com os amigos. Como eu acho que eu tenho muitos colegas, muita gente acaba ficando muito rapidamente dentro da minha vida, assim, mas outras vão chegando. Mas é assim mesmo, né? Uns vêm, outros vão. Não é alguns ficam para sempre, né? E mas outros a vão proposta mudando um pouco. Está sempre em né? trânsito com as pessoas. Você que está publicando é o seu primeiro livro, mas você tem poemas ou outras coisas publicadas em outras mídias, eletrônica ou revistas? Durante um tempo, até 2009 ou 2010, eu tentava divulgar bastante assim, meus poemas. E aí, durante um período, até o lançamento do livro, eu parei um pouco. Vanderlei, você já falou um pouquinho, né, sobre os grandes autores antigos. Você buscou inspiração nesses poetas, em Dante, lá no século XIII, em Shakespeare, em trovadores, né, do século XII, ao lado de poetas contemporâneos. A literatura de todas essas épocas é uma paixão para você? Sim. A paixão é buscar nesses autores, em qualquer tempo, o que a gente chama realmente de poesia, né? E poesia não é só expressão de sentimentos e tal, mas tem uma técnica também, né? Há uma maestria de composição, dribles na língua, recriação de palavras, inserir palavras em outros contextos, e até mesmo dar vida nova às palavras, né? É difícil, né? Esse autor que eu falei, Ramón Gómez de la Serna, ele dizia que as palavras gritam por sentido, né? Isso é que é poesia. Elas gritam por sentido. Então, é dele uma obra que você fala, as gregerias? Sim, a gregueria é algo assim, é como uma gritaria mesmo, né? É uma algazarra. Então, é como as palavras ali estão gritando por sentido. Como é que é você fazer a tradução de autores tão diversos, assim, de épocas tão diversas? Eu descobri que na tradução é a melhor forma de leitura. Você faz a tradução de originais ou já de sempre textos de originais, né? Traduzidos para outros idiomas? Alguns idiomas que eu não domino com perfeição, que eu sou leitor. Eu estudei muitas línguas para ler, né? Nunca me interessei em conversação e nem trabalhar com elas, exceto o catalão, né? Então, francês, espanhol, alemão, italiano, eu leio com facilidade. Algumas coisas você depara lá, uma outra coisa. Na poesia sempre se depara com o estranho, né? E no momento da tradução, obviamente, você pode buscar como se fez essa passagem noutra língua. Então, ler Lorca em alemão é fascinante, que o tradutor resolve algumas coisas ali que você não consegue passar para o português e não sabe como. Ou Shakespeare em italiano. Deve ser diferente, né? É muito interessante. Você leria um trechinho em catalão? Você teria algum em especial? Claro. Eu posso ler um meu mesmo. Ótimo. Mas depois você lê a tradução também. Claro. Eu sempre me traduzo. Que assim nós poderemos mostrar um pouquinho
aos nossos telespectadores o que seria, né? Ok. A fala em catalão. Ok. Então, este poema se chama Mor Paraula. La paraula mor no mor. No te fi ni tomba, no es dolor ni ombra. La palavra mor es mor. Mors, mor. Dins la paraula mor é o verbo faleix e é o silêncio neix. Incompreensível para nós. Por favor, traduza. Morte, palavra. A palavra morte não morre, não tem fim nem tumba, não é dor nem sombra. A palavra morte é mors, mort. Dentro da palavra morte, o verbo falece e o silêncio nasce. Ai, que beleza. É difícil. Algumas palavras você consegue perceber, né? Mesmo amor, Sim. ombra. O catalão, para um brasileiro, para uma pessoa que fala português, aliás, é uma coisa estranha a primeira vez que se ouve, porque você entende as palavras, mas você não compreende a frase. Exatamente. E há, claro, há uma diferença também do acento, da forma que você pode falar com mais desenvoltura e tal, mais rapidez ou menos. Então, as línguas faladas sempre são mais complicadas. Mas se você ler, você consegue entender muito facilmente. Olhando a palavra. Olhar a palavra, né? Aliás, a poesia deve ser sempre vista, né? Eu gosto de ler, não só de ouvir, de ler. É outro fenômeno, né? Ver a letra, né? Eduardo, quase todos os seus poemas são dedicados a outros poetas, né? Muitos dos quais tiveram seus livros publicados pela editora. Como é que você escolhe a quem você dedica o poema? Nunca, assim, eu pensei, eu preciso escrever um poema e dedicar para aquela pessoa. Nasce o poema naturalmente. Vem, e eu sei que uma das motivações é a relação com aquela pessoa. Né? Uma conversa, um pensamento, uma emoção, qualquer coisa que tenha despertado tem a ver aquilo. com ela. Interessante. Vocês agora estão com novos projetos? Como é que são? O que vocês têm em vista aí? Bom, depois de terminar o livro, pelo menos do ponto de vista da escrita, sim, eu não sei se o Edu tem essa sensação, a gente se sente vazio. Parece que nunca mais você vai conseguir escrever todas as suas outro. ideias. Esgotei tudo que eu tinha. E projetos como editor eu tenho muitos, e tradução talvez eu nem dê conta, né? Mas entre as novidades para esse ano que eu quero concretizar, há um livro do poeta provençal Arnaldo Daniel, traduzido por Augusto de Campos, que pela primeira vez na história alguém vai publicar um livro só dele, porque até então são sempre coletâneas, antologias, provençais, blá, 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 estudos, né? E eu comprei há uns anos na Biblioteca Nacional da França facsímiles de 3 volumes de poesia provençal, são muitos autores. E nos últimos, sei lá, 40 anos, o Augusto traduziu tudo o que é conhecido dele. São 18 canções. E você, Eduardo, quais são os seus planos, seus projetos? Bom, a gente tem um plano de editar esse ano mais uns 80 autores, entre poesia e prosa. Tem um projeto do PROAC, que a editora ganhou, isso não é meu, é da editora. Um projeto que eu escrevi, redigi e apresentei para a Secretaria de Estado. Nós vamos lançar uma coleção chamada Patuscada. Patuscada? E são 12 autores inéditos, com uma tiragem grande, de 1.500 exemplares cada autor. Beleza. Então, soma 18 mil livros. E também tem uma contrapartida de distribuir 20% gratuitamente para as bibliotecas do Estado, além do livro digital ser distribuído também pela internet gratuitamente. E, inclusive, você não falou do projeto, eu vou contar aqui da Livraria Intermeios, que... Pois é, nós
microeditores, estamos montando uma livraria dedicada só a microeditoras, com a colaboração da Intermeios, uma casa de cultura pequena que também tem uma editora voltada a publicações universitárias, né? Eles publicam estudos acadêmicos. E como eles têm lá o espaço... Vocês vão fazer a livraria? Pegar uma salinha, pegamos uma salinha. Então, cada estande vai ser uma microeditora. Então, tem os livros lá da Patuá, o Demônio Negro, a Edite, que eu sou... Um outro projeto que eu toco com o Marcelino Freire. E outros convidados, né? Que ideia boa, né? A Dobra Editorial. A Dobra também. Convidamos jovens escribas de Natal, convidamos o pessoal do Rio de Janeiro, do Paraná, do Sul. Tem gente participar dessa livraria. A ideia, com o tempo, nós vamos aumentando o catálogo e os colaboradores. E isso, mais do que um negócio, é uma atitude política, né? É muito boa a ideia. Como não há muito espaço para pôr livros nas grandes livrarias, nós vamos tentar o nosso espaço. Embora a gente saiba que é muito mais vantajoso para nós microeditores vendermos via web, né, internet, todo mundo tem seu site. O seu site qual que é? www.demonionegro.com. Tem lá o meu pequeno catálogo, pode ser comprado em qualquer lugar do mundo. Tá. E o do Eduardo? editorapatual.com.br. Ótimo. Muito obrigada. Sucesso para vocês sempre. Hoje, no Arte e Letra, entrevistei Vanderlei Mendonça, autor do livro Iluminuras, e Eduardo Lacerda, autor de Outro Dia de Folia. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.